E pessoal, tudo bem? Richard Sena aqui falando. Vamos falar do trabalho do umbandista, tá bom? Do trabalho do espírita no centro, do médium, né? E do apômetra. Similaridades, diferenças. Brevemente, vou falar em outros momentos, mas só trazendo aqui o teaser desse trabalho que eu quero fazer, para que a gente desmistifique um pouco a questão do animismo. Se formos falar então do umbandista, como eu citei, no primeiro momento, quando ele atuará incorporado. Claro que nós estamos falando aqui do médium que está atuando com a entidade. Mas um trabalho em um terreiro, ele começa desde a entrada da preparação da limpeza, ele começa em toda a estrutura de organização, na preparação dos elementos, na recepção então de todas as pessoas que estão lá para receber o tratamento. E aí as entidades não estarão também ajudando, dando suporte, dando a segurança? Ou somente para aquele médium que estará incorporado? A gente sabe, né? Das linhas de defesa, de proteção. Mas quando nós focamos então somente naquele trabalhador ou naquele médium que está na gira, nós esquecemos de todo um aparato, de toda uma equipe, de toda uma estrutura, desde a limpeza, né? No pré-trabalho e depois do trabalho, quando faz toda a organização, no cuidado com as entidades, né? no gongar, no altar, nas oferendas, nas ervas, na preparação, na maceração, nos banhos. Mas se a gente falar então daquele médium que está com a entidade, dando a consulta, o aconselhamento, fazendo os passes, nós vamos entender que ele também está trabalhando com animismo. Que 50% ou mais desse trabalho é pela própria atuação, pelo conhecimento que aquele médium possui. E a gente sabe que é muito combatido e polemizado a questão do animismo, principalmente nas tendas, terreiros de Umbanda, porque o médium ele tem um certo receio de errar. Mas eu costumo falar na apometria, né, para os trabalhadores, para os alunos também, que nós nunca vamos deixar de errar, nós vamos diminuir esse erro. Nós vamos colocar então o nosso melhor no trabalho. E aí eu faço uma pergunta para você: será que a entidade ela pode ou não, ela poderia ou não errar? Será que toda vez que ela dá um aconselhamento ela nunca terá errado ou teria errado? É para a gente refletir sobre isso, né? Será que existe perfeição nos espíritos ou nas casas de assistência religiosa? Falando um pouco também do médium do centro espírita, no mesmo sentido, se pegarmos do pequeno ao grande centro, né, de pequeno ao grande porte, nós vamos ter também toda essa estrutura, o cuidado com os banheiros, não deixando faltar nada, nenhum recurso, nenhum suprimento. Para as casas que têm as assistências, né, os trabalhos assistenciais no cuidado externo, com agrupamentos, né, seja de crianças, seja pessoas em situação de rua, os espíritos estariam também aí nos ajudando? Nós teríamos a sua assistência, nós teríamos o seu suporte, e aí estaríamos nós também trabalhando com as nossas paracapacidades e até mediunidade. Eu trabalhei bastante tempo em centro espírita e eu sempre cito também nas aulas, quando uma grande entidade, ele disse que no momento em que nós estamos envolvidos com as nossas questões pessoais, seja até no transporte público, muitas vezes os espíritos eles estão ali para nos ajudar, nos orientar. Em algumas situações, pessoas que estão ao nosso lado, nesse transporte público, por exemplo,
recebem o nosso magnetismo, a nossa ajuda, e eles são tirados de uma monoideia, de uma influência até, né, de tirar a própria vida. Ou seríamos médiums somente 4, 3 ou 2 horas no trabalho que nós estamos ali dedicados, uma vez ou 2 vezes na semana, ou por 2 vezes na semana. Seria justo então a espiritualidade trabalhar conosco somente no dia do trabalho ou nestas horas? Ou otimizaria o nosso entendimento e a proposta de Cristo, né? A proposta desses espíritos também, de levar a sua mensagem, de utilizar então esse cavalo, esse médium, para assistência, para o bem. E aí, falando do apômetra, então, já que ele atua também na questão da espiritualidade, na questão anímica, e eu cito o médico físico nuclear Joseph Gleber, né, o espírito Joseph Gleber, quando ele fala do medianímico, em que estaremos trabalhando com a questão da mediunidade e das paracapacidades. Se formos falar do livro dos médiuns e dos evocadores, que pouco se utiliza esse termo, né? Esse complemento, subtítulo, dos evocadores e dos evocadores, nós sabemos que evocamos esses espíritos, essas entidades, para nos dar o suporte, para que a gente, já buscando essa sintonia, possamos então de melhor forma termos mais assertividade, então utilizarmos todos os recursos que nos são oferecidos. E o estudo, a base que nós temos como fundamento em toda a área, é fundamental. E por que a gente vai anular isso também num trabalho espiritualista? Por que não podemos usar então esse animismo? Então, tanto o umbandista, o médium espírita e o apômetra, sim, atuam com medianismo. Eles se utilizam sim dos recursos de todo aquele arcabouço que ele angariou ao longo não só dessa vida, mas de toda a sua trajetória espiritual, e implementa nesse atendimento. Por que nós ainda temos receio ou vergonha, já que a mediunidade em terreiro, ela no máximo está semiconsciente, raramente são os médios inconscientes. Raro. E nem todo espírito que vem, o médium ele vai ficar inconsciente, para esses que são ainda, que são bem poucos. Mas a semiconsciência ou a consciência é a própria evolução da espiritualidade, do nível que nós conquistamos para podermos atuar, para podermos dar de nós um pouco mais e cada vez mais nessa proposta de evolução, de clareza. Então que a gente estude, que a gente busque os fundamentos para que nós possamos cada vez mais ajudar a espiritualidade nesta parceria e não só terceirizar, não só deixar nas mãos deles. O recado era esse. Gratidão, um grande abraço, a gente vai voltar a falar desse assunto.